O Palmeiras em destaque, as informações com Leandro Boldaquian. No Palmeiras, a semana segue de preparação para o confronto contra o Botafogo, o último da fase de classificação do Campeonato Paulista. A possibilidade de Abel preservar alguns jogadores que estão pendurados pode ser acontecer nessa partida. Hendrick é o principal caso, o Richard Rios, o Rafael Veiga também está pendurado. Enfim, são jogadores que podem serem preservados e ficarem de fora do duelo contra o Botafogo. E o Cícero Souza deu adeus ao Palmeiras, né? Peça importante nessa reconstrução do clube desde 2015, quando ele chegou. Deixa o Palmeiras, vai trabalhar na CBF com o Rodrigo Caetano, e o Verdão não vai ao mercado, não vai contratar. Remanejou alguns funcionários dentro do próprio clube. Luiz Gustavo Andrade, Léo Piffer e Leonardo Holanda, que exerciam outras funções dentro do clube, dividiram essa função do Cícero em 3 para que eles possam atuar e, consequentemente, deixam um lugar aberto para outros do próprio clube também subirem, né? O Palmeiras faz uma escadinha com os profissionais que lá estão, né? Tamanha a satisfação que a Leila tem hoje, né? Com o seu corpo de funcionários. Então, não vai ao mercado, né? O Palmeiras continuará com esses funcionários agora em outras funções. Certamente uma perda muito grande do Cícero Souza, mas que internamente tem sido tratado, né, como algo que poderia acontecer realmente, né? O futebol brasileiro ganha e o Palmeiras também confia no trabalho desses profissionais que já estão na casa há bastante tempo, Tomás. Te surpreende essa informação? Que o Palmeiras não vai contratar ninguém para o lugar do Cícero? Não. O Cícero ficou quase 10 anos no Palmeiras, né? Se a gente for imaginar um executivo que tenha comandado todo esse processo de reformulação do Palmeiras, foi muito mais ele do que o Alexandre Matos. Embora ele tenha sido levado ao Palmeiras pelo Alexandre Matos. Parece que as coisas funcionam hoje muito bem no Palmeiras nessa questão administrativa. E nesse momento, imagino que a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, tenha pensado que não é preciso contratar um cara que tem um pensamento muito diferente do Cícero. Vejo dessa forma, ela vai apostar na continuidade e na confiança que ela tem que os processos continuem sendo tocados da mesma forma. O Cícero é um cara que acho que a seleção brasileira fez uma ótima contratação, né? Eu nem digo para você, eu vejo muitas pessoas colocando, o Palmeiras perdeu o Cícero. Aí vai muito do desejo também do profissional. Acho que me parece que foi um desejo do Cícero de trabalhar na seleção brasileira. Não é que ele está abrindo mão do Palmeiras por um projeto de outro clube. Ele está naquele que todo mundo acha que é o ponto máximo para um profissional de futebol no Brasil, que é trabalhar na seleção brasileira. O Gui, em tempos de domínio de Flamengo e Palmeiras, do futebol brasileiro, e agora o São Paulo tá ameaçando, né? Não só tá ameaçando, como já eliminou os dois numa mesma edição de Copa do Brasil, mas ainda, como o São Paulo brilhou no ano passado e Flamengo e Palmeiras estão brigando por todos os títulos há 4 temporadas, acho que a gente ainda precisa dar mais um tempinho aí pro São Paulo, pro Fluminense, pro Inter de Porto Alegre, que quase foi pra final da Libertadores, enfim, por isso que eu mantenho aqui Palmeiras e Flamengo. Mas o Flamengo ganha muito mais dinheiro do que o Palmeiras, né? Tem um elenco mais recheado, contrata mais do que o Palmeiras, e a gente fica com aquela impressão de que o Palmeiras vai competindo sempre com o Flamengo, até mais ganhando do que perdendo do Flamengo, muito por conta de uma competência maior, aparentemente, dos seus dirigentes, por conta de uma estrutura maior. No momento em que sai um profissional tão venerado no Palmeiras como o Cícero, não fica aquela pulguinha atrás da orelha? Será que o Palmeiras vai conseguir? A estrutura é tão boa que simplesmente muda o personagem, ou nem muda, né? Porque por enquanto não virá ninguém pro lugar dele, que a engrenagem continua funcionando normalmente? Eu entendo que o Palmeiras faz um trabalho interno de excelência, muito mais eficiente, ele consegue aproveitar provavelmente ao máximo tudo que ele tem à disposição, o que o Flamengo, por outros motivos, não consegue fazer, troca constante de treinadores, enfim. O Flamengo a gente percebe aquele tipo de trabalho, né, aquele perfil mais inquieto, de mexer a todo tempo, quando não ganha tudo, e do outro lado, o Palmeiras não, aposta na manutenção, e eles têm resultados parecidíssimos, né? Eu acho que agora o Palmeiras, na temporada passada, ele passou o Flamengo com um estadual a mais,
creio eu, porque eu me lembro que eles estavam empatados em tudo. E agora o Palmeiras tem um estadual a mais e tem também um campeonato brasileiro a mais, né, que foi conquistado em 2023. Também acho que ninguém ameaça, Tomás. Não vejo o Fluminense. O Fluminense ganhou a Libertadores, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Tudo bem, principalmente em torneios de mata-mata, outros clubes vão disputar. O cenário aqui continua sendo de muito equilíbrio, mas para soberania, né, para dominar, como foi o termo que você citou, por enquanto eu vejo o Atlético Mineiro fazendo um esforço para tentar chegar ao mesmo patamar, mas não, para mim Palmeiras e Flamengo estão numa prateleira que é própria deles. Agora, respondendo a sua pergunta quanto ao Cícero, como fica o departamento, esse tipo de trabalho ele demora um pouquinho para dar resultado. Não é imediato. E também eu acredito que você tirar uma peça não vai trazer um prejuízo imediato. Então acho que para esse ano nada muda. E aí é uma questão de saber, dentro dessa estrutura que foi montada, que o Cícero era muito importante, as pessoas que lá estavam aprenderam com ele, podem fazer a mesma função numa nova montagem de equipe, numa nova cara? É algo que eu sinceramente não me sinto na capacidade de responder agora sim exatamente com a saída dele, mas é esse tipo de situação que vai ter que ser observada pela presidente do Palmeiras e também por todos que torcem pro Verdão. Você acha que essa situação, até um certo ponto divertida para nós, né? Infantil com certeza, mas acaba sendo divertida também, vai durar muito tempo ou daqui a pouquinho, de alguma maneira, o Casares e a Leila vão hastear a bandeira branca, vão dar dedinho, vão fazer as pazes, Renatinha? A hora que um dos dois deixar o orgulho de lado, né? Isso tem que acontecer, porque é uma bobeira, faz parte do jogo, só que você não pode faltar o respeito, né? Principalmente quando você se dirige a alguém, como no caso, acho que foi muito mais por parte do Belmonte do que do Júlio, né? Ele ali estava exaltado, acabou explodindo. Quem nunca, né, Tomás? Mas eu acho que a gente tem que colocar a mão na consciência e pensar num todo, né? No futebol paulista, a gente está numa reta final de campeonato paulista, as duas equipes podem se encontrar e os nervos estão à flor da pele, isso pode piorar, porque a gente sabe que isso também contagia o torcedor e é ruim pro futebol, né? Então tomara que eles se resolvam, porque até ontem estava tudo bem, né? Um empresta o estádio para o outro e estava tudo certo, né? Os dois vivendo amigavelmente, de repente acontece tudo isso. Faz parte, tomara que as coisas mudem e os dois aí se entendam, né? Para o bem das duas equipes, como eu disse, que tem uma grande chance de se enfrentarem mais para frente.